Em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é o estudo bíblico, a lei moral de Deus, que é os 10 mandamentos. Eu acabei de fazer um vídeo falando para vocês várias passagens sobre os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos é o amor de Deus, que nós devemos permanecer nesse amor, que vocês assistam meu vídeo, que é muito importante vocês saberem sobre os 10 mandamentos. E o estudo bíblico, nós vamos falar várias passagens sobre os mandamentos de Deus. Nós vamos aprender aqui, no estudo de hoje, a lei moral de Deus. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus sobre o estudo bíblico, a lei moral de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos esse estudo de hoje, Pai. A lei moral do Senhor, que é os 10 mandamentos. Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Pai. E perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos ao estudo, a lei moral de Deus. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milhos e colhemos milhos, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas. Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Aqui nós vamos ver quais são os 10 mandamentos, quem é seu autor. Vamos lá, Êxodo 31, 18. Qual é o autor da lei, dos 10 mandamentos? Quem que é o autor? Êxodo 31, verso 18. Vamos ver quem que é o autor da lei. E deu a Moisés. Quem que deu a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos? Vamos ver. Quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Quem é o autor dos 10 mandamentos? É Deus. Quem deu as tábuas de pedra para Moisés no Monte Sinai? Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus escreveu com o seu dedo. Então, Deus é o autor dos 10 mandamentos. Agora aqui, segundo Jesus, em quantas partes estão divididas os 10 mandamentos? Vamos lá para Mateus, capítulo 22. Vamos lá, Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, e os versos 36 a 40. Olha o que diz aí. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Então, os mandamentos está dividido em duas partes. O primeiro é, os 4 primeiros mandamentos é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, que você não vai fazer mais escultura, você não vai falar o nome de Deus em vão, você vai guardar o sábado. Esses são os mandamentos que você vai amar a Deus. E a outra parte, você vai amar o próximo. Quer dizer, você não vai furtar, você não vai roubar, você não vai cobiçar as coisas do teu próximo, a mulher do teu próximo. Você não vai adulterar. Isso são os mandamentos que você ama o próximo. E os outros de cima é amar a Deus. Então, os mandamentos de Deus são amor. Então, o que diz aqui? A primeira parte, amor a Deus, e a segunda, amor ao próximo. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Agora aqui, qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Vamos ver. Mateus 5, 17 e 18. Vamos lá. Mateus capítulo 5, os versos 17 e 18. Olha o que Jesus vai falar aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, o que Jesus veio fazer aqui? Jesus confirmou a lei. Jesus falou assim, pode passar os céus e a terra, mas um jota, um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus, ele cumpriu a lei, e nós também temos que cumprir a lei aqui nessa terra. Obedecer a Deus para nós sermos abençoados. Porque a lei de Deus é amor. Acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Deus, ele permite mudança em sua palavra? Será que a Bíblia Sagrada fala que podemos mudar a lei de Deus? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Vamos lá para Malaquias 3:6. Depois nós vamos ver Apocalipse 22, versos 18 e 19. Primeiro vamos para Malaquias 3, verso 6. Malaquias 3 e o verso 6. Olha o que diz aí. Deus muda a sua palavra? Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus, ele não muda a sua palavra. A palavra de Deus é a mesma, não pode mudar. E nós também não podemos mudar a palavra de Deus. Agora vamos para Apocalipse 22, último livro da Bíblia, Apocalipse 22, e os versos 18 e 19. Versos 18 e 19. Olha o que diz aí. Porque eu testifico, todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então vocês estão vendo aí que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar e nem mudar nada da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e nós não podemos acrescentar e nem mudar nada. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Vamos lá. Romanos 3:31. Vamos lá em Romanos 3:31.
Romanos 3, verso 31. Vamos aqui, Paulo escreveu sobre a lei, sobre os 10 mandamentos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Nós podemos anular a lei pela fé? Você pode anular a lei de Deus? Não. A lei de Deus não pode ser anulada. Antes, estabelecemos a lei. A lei de Deus é a lei moral, é a verdade, tem que ser obedecida, porque Deus deixou a sua lei para nós obedecermos e permanecermos no seu amor. Agora vamos para Romanos 7, 12. Olha só que Paulo escreveu sobre a lei de Deus. Romanos 7, 12. Olhem aí, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Olha o que diz aí. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus é o quê? É santa. E o mandamento santo, justo e bom. Então, nós não podemos anular a lei de Deus, porque a lei de Deus é santa. A lei de Deus tem que estar no seu coração. Como eu falei no vídeo meu que acabei de falar sobre os 10 mandamentos, você não guarda a lei de trânsito? Você guarda. Se você andar 100 por hora numa avenida, o que vai acontecer com você? Você vai tomar multa. Você pode causar um acidente. É isso que vai acontecer com você. Se você vê uma placa numa pista que é para andar 100 por hora, é 100 por hora que você tem que andar. Se você andar 110 por hora, você vai receber uma multa. Então é a lei de trânsito. É assim a lei de Deus. Temos que obedecer também, para nós sermos abençoados por Deus e vivermos bem aqui nessa terra. Vamos, olha aqui, ó. Olha o que diz. Os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, representam o caráter de Deus. Primeiros 4 mandamentos. Amor a Deus sobre todas as coisas. Últimos 6 mandamentos. Amor ao próximo como a nós mesmos. A obediência à lei nos salva. É o resultado da salvação. Como eu falei, a lei, ela não vai te salvar. A lei, ela vai te mostrar o pecado, o que você está fazendo de errado. O que salva nós é a graça de Deus. Mas, como eu falei, a graça e a lei andam juntas. Não adianta você falar, eu faço, você fazer coisa errada e fala que está na graça. Não adianta de nada. Eu vou adulterar ali, mas eu sou salvo pela graça. Não adianta, você está pecando. Por isso que a lei e a graça andam juntas. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Vamos ver Daniel 7, 25. Daniel 7, verso 25. E o verso 25. Olha o que aconteceu aí com a lei de Deus. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então, nós vivemos aqui na Terra, a lei de Deus ela foi mudada. Isso vai ter num estudo mais para frente. Mas eu vou falar um pouquinho aqui. A lei de Deus, ela foi alterada. Ela foi mudada. Hoje tem muitas religiões que guardam o domingo. Fala que o domingo é o dia do Senhor. Mas o domingo não é o dia do Senhor. É o sábado que é o dia
do Senhor. Então, mais para frente no estudo que eu estou fazendo com vocês, mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas, por enquanto, nós estamos estudando a lei moral de Deus. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Vamos ver em Romanos 1, verso 25. Vamos lá em Romanos 1, o verso 25. Vamos ver o que os homens fizeram com a verdade de Deus. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Como eu falei para vocês, eles falam que o domingo é o dia do Senhor. É uma mentira. O domingo não é o dia do Senhor. É o sábado que é o dia do Senhor. E também os católicos falam, não estou criticando, falam que tem que adorar a imagem, ajoelhar diante de uma imagem. É uma mentira. Estão adorando uma imagem. Não é para adorar. Não é para adorar a criatura. Tem pessoas que se prostram diante do Papa. Não é para se prostrar diante de criatura. Isso é uma mentira. Quem quer para ser adorado é Deus, não é a criatura. Tomem cuidado, meus queridos irmãos, irmãs. Tomem cuidado. Hoje as pessoas estão adorando mais criatura do que a Deus. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Que diz aqui, o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? O que muitos seguem hoje? Vamos ver? Marcos 7, dos versos 6 a 9 e o versículo 13. O que estão seguindo hoje? O que seguem hoje? Vamos ver. Vamos lá. Marcos, capítulo 7 e o verso 6 a 9. Olha só. E ele respondendo, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. No verso 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Vamos ao verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então as pessoas hoje preferem guardar as tradições do que guardar o mandamento de Deus. Prefere as tradições. Isso não é certo. Tem que guardar os mandamentos de Deus e esquecer as tradições. Porque o mandamento de Deus é o que mostra para você o que você está fazendo de errado. Queridos, Deus é amor. Mas, se nós permanecermos no erro, Deus também é justiça. Deus vai fazer justiça aqui nessa terra. Aqueles que permanecer no pecado, permanecer no erro, vai sofrer
as consequências de Deus. Temos que entender que a porta da graça ainda está aberta. Mas quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi, não vai ser mais. E aqui, o que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus? Vamos lá, em Atos 5, 29. Aqui vai matar toda a charada. Aqui vai abrir a mente de vocês. Vamos lá, em Atos, capítulo 5, e o verso 29. Olha só. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que importa para você? Obedecer a Deus ou aos homens? Quem você vai obedecer? E eu já falo para vocês, eu obedeço a Deus. Eu não obedeço a pastor, eu não obedeço a padre. Que o padre vem falar para mim, que o pastor vem falar para mim, tem que falar de acordo dentro da Bíblia, porque eu obedeço a Deus. Se ele fala alguma coisa fora da Bíblia para mim, eu falo, ó, eu não vou te obedecer, porque eu obedeço a Deus. O que você está falando para mim aqui está errado, não está de acordo com a Escritura. Tem que estar de acordo com a Escritura. Se você for na igreja, não falar de acordo com o que está com a Bíblia, para mim já não presta. Tem que falar que está dentro da Bíblia, que está escrito dentro da Bíblia. Porque o que importa para mim é obedecer a Deus do que aos homens. Agora aqui tem um compromisso para vocês. Esse compromisso não é comigo, é um compromisso de fé. É você e Deus. Olha o que diz aqui. Creia nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos. Você crê? Rejeito as tradições e imposições de homens, afastado da verdade. Desejo seguir todos os mandamentos de Deus? Esse é o seu compromisso de fé. Porque, como eu sempre falei, se vir pessoas falando de tradições que estão afastados da verdade, que não querem saber da verdade, preferem as tradições, temos que cair fora. Olha, eu obedeço a Deus. Não me venha com tradição. Eu obedeço a Deus e vou continuar obedecendo a Deus, porque é Deus que cuida de mim. Agora vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse estudo bíblico sobre a lei moral de Deus. Nós aprendemos muitas coisas aqui. O Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau!